Bom, pessoal, boa noite então a todos e todas. Agora que já estamos todos aqui na sala, agradecer a presença de cada um, cada uma. Vamos dar início então à aula aberta, estacionamento em edificações no Rio de Janeiro, com Lúcia Veta e Sabrina Brinde, participação do arquiteto e professor do DAU, Departamento de Arquitetura e Urbanismo, PUC Rio, Manuel Fiaschi. Meu nome é Marcelo Bezerra, eu sou professor também aqui na PUC, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e coordeno cursos de educação continuada da PUC na área de arquitetura. Essa aula aberta é um oferecimento e uma pequena amostra do curso de educação continuada, legislação urbana e edilícia do Rio de Janeiro, como elaborar e aprovar projetos. Inclusive, cabe já de antemão anunciar que nós estamos já partindo para a nossa 11ª edição, que vai ter início agora em setembro. Durante a aula aberta, a gente vai colocar aqui os links para informações e inscrições. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos e todas, confirmar que quem quiser fazer pergunta, fique à vontade para registrá-la pelo chat. No final ou durante a palestra, Manuel, que vai estar também aqui comigo participando, onde nós vai estar lendo, acompanhando as perguntas, e as perguntas podem ser, no geral, ou direcionadas para mim, ou eventualmente para o Manuel também. Tá bom? Então, eu vou passar, cada um de nós vai se apresentar rapidamente, dar uma palavra inicial com vocês, e a gente, com isso, dá início à nossa aula aberta, e agradecendo aí mais uma vez a presença de todos e de todas. Vamos lá, então vamos começar comigo, né? A idosa da turma aqui. Meu nome é Lúcia Vetter, eu trabalhei durante 32 anos no licenciamento urbanístico da prefeitura e me aposentei, e aí retornei agora para o licenciamento, estou no licenciamento ambiental, estou na parte de coordenação do licenciamento ambiental. Mas, apesar de estar lá há algum tempo, eu não deixei nunca de ver a parte urbanística, e entendo que é essencial que a gente esteja observando, né, sempre a legislação, para a gente poder cair dentro da real, né? Porque a gente sai, muitas vezes, eu pelo menos saí da faculdade, não é o caso aqui né, da PUC, mas eu saí da faculdade e não tinha a menor ideia do que a gente fazia, né? E que tinha um mundo real que a gente precisava entender de legislação para poder fazer alguma coisa de arquitetura, né? Então, essa de sintonia, né, que existe entre a faculdade e a realidade, né, faz com que a gente não consiga, muitas vezes, colocar no papel o que é, né, que a gente pode fazer dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho importante a gente estar sempre, né, avaliando e observando a legislação, e é isso que a gente faz no curso que a gente dá aqui, né? E essa aula é para falar só sobre estacionamento, que eu acho que também é importantíssimo, muitas vezes inviabiliza, né, algum projeto que a gente vá fazer, né? Então, por isso que a gente está aqui, e para mim é sempre um prazer, e eu gosto muito de falar, tem que cortar logo, senão eu passo o tempo todo falando. Então, vamos nessa, Sabrina. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Estou vendo alguns nomes e rostos conhecidos. Isso é muito bom. Isso quer dizer que o nosso curso, de alguma forma, tem agradado, né, nesse período todo, né, nesses 10 semestres que a gente já fez. Espero que vocês gostem da aula. Eu trabalho atualmente na Coordenadoria de Licenciamento de Projetos Especiais, na Subsecretaria de Urbanismo, também da Prefeitura. Já estou há 15 anos na Prefeitura, então a gente vai vendo, a gente vai adquirindo algum conhecimento, porque a gente não sabe de tudo, a gente vai aprendendo a cada dia. E então a gente está aqui para passar um pouquinho desse conhecimento de legislações que foram alteradas e que às vezes
pode surgir alguma dúvida com relação a esse cálculo do número de vagas para as edificações. Então, essa é a nossa proposta, passar esse conhecimento para que hajam menos interferências nos projetos, né? Para que os projetos saiam mais redondos e não haja tantas exigências por parte da prefeitura, que os arquitetos tenham mais segurança na hora de projetarem, tá? Então, essa é a nossa intenção, espero que agrade vocês no dia de hoje, e Manuel vai falar um pouquinho agora. Boa noite a todos e todas. Muito bom ver aqui várias pessoas conhecidas, né? Márcia, Cristina, Aurelice, Amanda, Guilherme Viana está por aí também, José Carlos, Márcia também, que já fez o curso com a gente, e Gilbert está aí também. Enfim, o pessoal tem sempre assistido aí as nossas aulas, né? Participado, ou seja, se engajado aqui no curso, né? Um curso que já tem uma tradição, né? Já tem uma tradição, e parabenizar vocês de estarem aqui essa hora, né? Mais de 7 da noite, numa segunda-feira, para aprender, para ganhar mais conhecimento, para pensar, né? Para ter mais poder no final do dia, né? Porque informação é poder e a gente tem de ficar sempre atualizado, procurando conhecimento, atualizando conhecimento, para que a gente possa realizar melhores projetos, para que a gente possa realizar melhores aprovações. Tem uma história que eu gosto muito que a Lúcia fala, que é a pessoa que mais sabe, você pergunta qual o tamanho de uma vaga, a pessoa abre o código de obras e vai ler para você assim, 2,50 por 5. Então, assim, tem esse cuidado, né? Eu tenho o código de obra sempre comigo, está no meu desktop, na área de trabalho, tem código de obras, lei 198, pum, clico 2 vezes antes de responder, aprendi essa ferramenta, né? Enfim, é muito importante a gente ter aí a legislação na ponta da língua, e o curso que a gente vai começar em setembro, ele é um curso muito completo em termos de informação, né? A gente realmente passa um conteúdo muito valioso aí para vocês. Quem já fez o curso sabe, e quem está conhecendo a gente nessa aula aberta, com certeza vai ver que esses minutos aí de aula que a Sabrina e a Lúcia vão expor, e que eu vou contribuir aí cutucando, perguntando, respondendo alguma coisa, né? Falando um pouco da prática, né? Vocês vão perceber como essa informação aí é uma informação valiosa e que vai ser muito útil para vocês, sejam arquitetos, sejam engenheiros, sejam advogados, sejam pessoas que trabalham analisando processos do Ministério Público, enfim, é uma informação muito, muito rica e valiosa, né? Eu acabei não me apresentando, né? Eu sou arquiteto, dou aula na PUC já há bastante tempo, de edifícios residenciais multifamiliares, e também sou o líder da A Mais Arquitetura, que é um grupo de empresas que faz projetos, aprovações e obras, né? Então, a gente está sempre utilizando a legislação para atender nossos clientes e para treinar nossa equipe. Falei um pouco demais, né, Marcelo? Mas é isso. Não, muito bom. Bom, só queria chamar a atenção de vocês que, em relação ao certificado, né, tá ali nas instruções pelo chat, vocês têm que colocar o nome de vocês o nome e sobrenome no título de vocês aqui no Zoom, tá? Para poder automaticamente aí o certificado de participação aqui na palestra. Bom, Sabrina, você agora está contigo, não é isso? Para você abrir aí a nossa aula. Isso mesmo. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tá dando para ver? Tá ok? Então tá bom. Bom. Sabrina, se você puder só clicar naquele botãozinho ali, habilitar a edição, e apertar naquele botãozinho da direita à esquerda do menos.
Não está aparecendo para vocês em tela cheia? Não, ainda não. Ué, para mim aparece. Tem que pôr em modo de apresentação, professor, ali no canto inferior direito. Pois é, aqui, ó. Não está aparecendo, não? Habilita a edição, que aí vai dar Edição. do lado direito ali, ó. Em cima, na linha pastel. Aí. Ah, desculpa, foi mal. Vamos ver. Foi? Tá aparecendo tela cheia? Ainda não está no modo de apresentação ainda não, professor. Você pode sair e entrar, Sabrina. Sair e entrar não é você, desculpe. Para de compartilhar e compartilha com a imagem já. Ah, Isso. deixa eu ver. Você põe em modo de apresentação, é isso. Não foi ainda. Foi? Não, ainda não foi. Ei, então eu não sei. Bota em modo de apresentação agora e compartilha. Mas aí eu não consigo. Dá um ESC, bota. Tá. É. Não. Fala, Pedro. Agora, eu sou o João Vitor aqui, professor, e vou estar João. responsável agora, tá ok? Tá. Ok. Então, você saiu agora do modo de apresentação, do compartilhamento de tela. Você vai lá no seu PowerPoint, tenta colocar em modo de apresentação, dá um ESC e volta para o Zoom aqui e põe em compartilhamento de tela. Eu acho que vai dar certo. Não foi, professor. Bom, então vamos assim mesmo, né? Senão a gente vai atrasar muito, senão a gente não vai conseguir ver de outra. Vai demorar muito para a gente ver isso, tá bom, Marcelo? Não estou conseguindo fazer como modo apresentação, tá bom? Mas acredito que esteja dando para todo mundo ler o que está escrito, não tá? Sabrina, só clica ali naquela setinha do lado direito, vai para a direita, tem uma setinha para cima, do lado direito de edição, aperta ali para minimizar um pouco essa tela. Aí abaixo, desce aí. Aí, aqui. Não, então vai assim, vamos assim. É. Bom, a gente vai falar sobre todas as edificações. Primeiro, o cálculo de todas as edificações, a mudança que foi feita pela LC 198, a Lei Complementar 198, que saiu em 2019, tá? Ela, no artigo 28 dessa lei complementar, ela fala o seguinte: os locais para estacionamento de veículos, quando projetados, poderão ser cobertos ou descobertos e obedecerão às seguintes exigências. Bom, no parágrafo 6º dessa lei complementar, fala o seguinte: as edificações situadas em um raio de distância de até 800 metros de estação metroviária, ferroviária, de BRT ou de VLT deverão obedecer à proporção de uma vaga para cada 4 unidades, desprezada a fração. Essa foi a novidade que a Lei Complementar 198 trouxe com relação a esse cálculo do número de vagas. E isso vale para as edificações tanto residenciais como não residenciais, ou seja, prédios comerciais, prédios de uso exclusivo, tá? Então, para qualquer tipo de atividade, esse parágrafo do artigo 28 fala desse bônus, né? Que é você estar até 800 metros, num raio de 800 metros, você tem essa proporção de uma vaga para cada 4 unidades. Então, a gente vai entender melhor o que isso significa. E aí, para ajudar na compreensão
desses artigos, o Decreto-Rio, número 45.917 de 2019, que regulamentou a Lei Complementar 198, falou o seguinte a respeito desse parágrafo 6º do artigo 28. A proporção de uma vaga para cada 4 unidades, desprezada a fração, corresponde ao mínimo exigido, podendo a edificação ter uma proporção maior de vagas, tá? Ou seja, ele não diz que é obrigatório você ter uma vaga para cada 4 unidades. Ele dá um mínimo, tá? Então, você pode ter quantas vagas você quiser, pode projetar quantas vagas você quiser, mas isso é o mínimo necessário. E aí... Sabrina, desculpa, mas já temos uma pergunta, né? Estação metroviária, ponto do metrô de superfície? Sim, né? Se você tem o metrô de superfície, VLT, né? BRT, tudo isso vale. Né? Você vai pegar e você vai traçar com esse raio. Agora, é importante, né, Sabrina, que não pode ser uma linha reta, né? Você pegar aquilo, fazer uma circunferência e ser uma linha reta. Você tem que ter uma andada, né? Não, infelizmente não, tá? Porque a legislação não fala sobre isso, tá? Então, vai ser... Então, isso que a gente vai chamar a atenção também nessa apresentação, tá? Agora, Sabrina, desculpe, eu sei que eu me intrometo, mas a gente vai chamar a atenção também para as exceções, certo? Sim, com certeza. Isso, beleza. Então, Tá? vamos aguardar, porque estamos ansiosos. Vai, Então, manda. tá. Então, só para a gente... É um exemplo super simples, que a gente vai ver quantas vagas são necessárias. Por exemplo, se eu tenho um lote com uma única edificação, uma residência, uma escola, enfim, qualquer coisa que tenha uma única numeração, uma única unidade, né, que ganhe numeração, não há exigência de vaga, tá? Porque uma vaga dividido por 4 dá o quê? 0, né? Então, não há exigência de vagas. A gente só vai ter exigência obrigatória de vaga quando a gente tiver pelo menos 4 unidades. E assim sucessivamente. E aí, no artigo anterior desse decreto que regulamentou, ele fala que é desprezada a fração. Então, se eu tenho 5 unidades, eu vou ter obrigatoriamente a necessidade de uma vaga, porque 5 divididos por 4 vai dar 1, alguma coisa. E assim por diante, tá? E, inclusive, no caso de uso exclusivo no lote. Isso é algo que chama a nossa atenção, por quê? Não existe a exigência de vaga se a gente considerar ao pé da letra o que a legislação fala. Se é uma vaga para cada 4 unidades, se eu tenho o uso exclusivo no lote, eu não tenho obrigação de projetar vagas. Mas imaginem um mercado, um shopping que seja de uso exclusivo no lote, enfim, um teatro, qualquer coisa que vocês imaginarem que seja de uso exclusivo e que tenha uma grande demanda no número de vagas, né? Uma grande demanda de pessoas que vão para aquele local. Você está em lá. Lá vou eu te interromper. A legislação, ela não obriga, mas existe o bom senso, né? Isso, aí assim, a Caroline, né, se não me engano, aqui perguntou, uso exclusivo vale também para shopping center, e aí a gente tem que prestar atenção, né? Existem shoppings, né, pela cidade que eles têm numeração, que eles ganham numeração de lojas, né? Então você tem loja 101, 102, etc. e tal, mas você tem, né, em alguns locais da cidade que o shopping é de uso
exclusivo, né? E eles vão ganhando uma numeração dentro do shopping, mas eles não têm uma numeração separada, certo, Sabrina? Isso é bem importante o que a Lúcia está falando, porque para não confundir a cabeça de vocês, né? A gente tem alguns exemplares, por exemplo, se a gente for pegar o Rio Sul, que é muito conhecido, né? Ele não é de uso exclusivo, mas, por incrível que pareça, ele só tem 4 lojas, uma loja por andar, tá? Então, e aí, dentro da administração do próprio shopping, eles subdividem aquelas lojas que têm um pavimento inteiro para a loja, eles subdividem e alugam aqueles espaços, tá? Então, existem várias formas de ser dada uma licença para shopping. E existem casos em que o shopping ele tem uma única numeração e a administração é que é dona de tudo. Então, ela tem uma única numeração, então não é vendida uma loja para alguém, ninguém é proprietário daquela loja. É claro que existem casos que trabalham de outra forma, a gente tem o registro de imóveis individualizado por loja, tá? Mas isso é caso a caso, a gente tem que ver de acordo com o local, enfim, com a necessidade. E isso que a gente está falando é com relação ao estacionamento. Então, quando a gente tem esse uso exclusivo no lote, a gente tem que observar realmente, ter o bom senso. Quem é que vai projetar um shopping de uso exclusivo, onde a administração é que é dona de tudo, e você não colocar nenhuma vaga, né? Então, existe, apesar da legislação não cobrar, existe uma demanda natural do local, tá? Eu posso mais uma coisa, só para a gente Pode? deixar. Eu sei que eu sou a chata da bagunça, mas olha só para a gente colocar aqui. Então, quer dizer que você está me falando que eu posso ter, por exemplo, se eu tiver ali em Botafogo, na beirada do metrô, tá? E eu fizer um prédio multifamiliar, tá? Ou fizer um prédio comercial com 7 lojinhas, ok? Se eu fizer 7 lojinhas, eu só preciso fazer uma vaga. Se for, Perfeito? se for uma edificação de uso exclusivo, aí sim. Não, de uso exclusivo ou com unidades, né? Sim. Se eu fizer 7 Sim, unidades, só as lojas, sim. certo? Só as Então, eu só lojas que preciso. vai ter Porque direito de ter a obrigação de uma única vaga. uma única vaga, beleza, porque a fração eu posso desprezar, né? O que Exatamente. chegaria quase a 2 vagas, 1,80 e poucos, como é desprezada a fração, eu só preciso fazer uma vaga, beleza? Só para deixar claro para o pessoal, eu posso fazer um multifamiliar com 7 unidades e só preciso fazer uma vaga se eu tiver ali na beirada do metrô, VLT, BRT e etc e tal. Desculpa a perturbação. Nada. Eu fico quieta. Não, imagina. Isso é bom porque deixa também a apresentação mais dinâmica, porque quando a gente tem dúvidas é que realmente a gente consegue atender as necessidades das pessoas, né? Agora, quem disse, né, Sabrina, que eu consigo ficar quieta, né? Vamos lá, vamos tentar. Vamos tentar. Então, vamos. Bom, o raio de 800 metros será considerado a partir de qualquer ponto de acesso à estação ou da parada do respectivo meio de transporte. Bom, o que isso quer dizer? A gente tem aqui um exemplo, por exemplo, da estação de metrô Arco Verde, tá? Que é aqui que está em vermelhinho, no círculo vermelho. E aí, como é que a gente faz esse raio de 800 metros, né? A legislação, ela não fala que é caminho a pé, enfim, né, Lúcia? Como a Lúcia tinha mencionado, né? Então, eu peguei, por exemplo, vamos supor que a pessoa fosse construir aqui, já tem um prédio aqui, tá? Aqui é o Rio Sul, só para a gente se localizar. Aqui tem uma montanha, um morro, né? Tem o Parque
estadual da chacrinha, ou seja, o raio de 800 metros, ele não fala que a gente tem que seguir um percurso a pé, né? Ou que seja um acesso, seja 800 metros daquele ponto para o terreno, enfim, aonde a gente vai construir. Infelizmente, então, a gente tem eu não queria falar aberrações, mas é o que acaba sendo, porque ninguém vai cruzar esse morro para chegar nesse prédio e chegar aqui na Estação Arco Verde. Provavelmente, se você for a pé, vai passar dos 800 metros, tá? Vai passar lá debaixo daquele túnel, né? Naquela passarela ali do lado do túnel, né? Então, aí, essa distância com certeza vai se tornar maior do que 800 metros, mas na legislação é um raio de 800 metros e a gente também tem que observar um certo bom senso, mas nada impede que a pessoa utilize a regra se ela estiver dentro do raio de 800 metros, tá? Alguma observação, Lúcia? Sim, a observação que o Cláudio fez aqui. Para prédio multifamiliar, o cálculo de 25 metros quadrados por vaga, incluindo manobra, ainda vale. Ou você faz o desenho, né? Aí Sabrina vai lá, né? Ainda faz o desenho de 2,50 por 5, ou 2,50 por 6, dependendo do tipo de vaga, né, Sabrina? Isso ainda está valendo, né, Sabrina? Está valendo, é uma forma de cálculo, tá? A gente, na verdade, o profissional vai informar a área livre do espaço da garagem, né? Descontando os pilares, descontando a área de circulação próxima ao elevador, descontando áreas cegas, né? Onde um carro não passaria, né? Então, aí sim, descontando isso, você pode utilizar aquela área do estacionamento e dividir por 25, você vai achar um número de vagas, tá? Mas isso no caso, não é esse caso específico da 198, tá? A 198, ela faz o cálculo das vagas. Essa regra dos 25 é para você saber quantas vagas você vai ter ali dentro daquele estacionamento, tá? Isso não é o cálculo do número de vagas, tá? Então, é só uma forma de você falar, bom, aqui nesse espaço dá 5 vagas, tá? Tá valendo, ou você projeta, claro que isso não vai ser mostrado mais nos projetos da prefeitura, porque você não precisa fazer o demonstrativo das vagas, mas é sempre bom você ter uma ideia dessa disposição, porque você tem que saber quantas vagas estão presas, né? Existem regras que a gente não vai mencionar hoje aqui na aula aberta, mas existem regras, inclusive definidas pela 198, que falam quantas vagas podem estar presas, quantas vagas precisam estarem soltas. Então, isso também precisa ser observado na legislação, precisa observar o atendimento. Tá? Posso dar uma coisa, né? Porque a gente não pode esquecer, né, que tem a 198, que tem o LICIM, que facilita, né, processo.rio, tudo isso é um facilitador para aprovação do projeto, mas que a gente tem que ter muito bem o projeto que a gente vai fazer, muito bem detalhado, né? Porque ele precisa estar atendendo a legislação, porque cada vez mais a prefeitura ela não quer saber, mas na hora que você for vender o teu produto, se ele não estiver dentro da legislação, você se segura, porque lá vai chover processo em cima de você, as pessoas vão pedir, e você tem a ABNT que vai estar lá do teu lado, no seu cangote, desculpa brincar assim, né, para que isso seja de acordo com a legislação. Então, assim, o licenciamento na prefeitura mais simplificado deixa você ainda mais, você tem que estar mais consciente de que você está fazendo exatamente dentro da legislação, porque senão você vai arranjar um problema muito sério para você.
tá? Desculpa o adendo aí. Imagina. Bom, o inciso terceiro, também do decreto 45.917, ele fala o seguinte: os terrenos, mesmo que parcialmente atingidos pelo raio de 800 metros, enquadram-se no disposto no parágrafo 6º do artigo 28 da Lei Complementar número 198, tá? Então, o que esse inciso está falando? Que se eu tenho um terreno que ele parte dele, né, o acesso dele, por exemplo, está a mais de 800 metros, mas eu posso pegar qualquer ponto, os terrenos, mesmo que parcialmente atingidos pelo raio de 800 metros, enquadram-se nesse disposto, tá? Ou seja, nesse exemplo que eu estou dando, eu peguei uma estação de trem, Parada de Lucas, tá? E aí, observem que a gente traçou um raio de 800 metros, que vamos supor que esse seja o terreno do nosso interesse, né? Ele está parcialmente atingido. Observem que a gente tem aqui vias, né? Uma grande via aqui, tem rios, tem um monte de coisa, né? Quer dizer, a pessoa nem vai andar em linha reta, porque nem é possível andar em linha reta, mas a legislação permite isso. E aí, só para a gente observar, por exemplo, se eu tenho esse terreno, que é esse que eu mencionei, esse pedacinho daqui, só dei um zoom, né? Que é um lote parcialmente atingido. Observem que nesse ponto eu tenho 800 metros lá da minha estação de Parada de Lucas do trem. Mas o acesso é por essas vias daqui, né? Mas mesmo assim, ele está dentro do raio de 800 metros, tá? Então, nesse caso, ele também seria aceito para esse cálculo de uma vaga para cada 4 unidades, ok? Bom, no inciso 4, os ônibus do metrô na superfície e as barcas são considerados como integrantes da malha de transportes. Isso foi o que você perguntou, né, Lúcia? O que você mencionou, os ônibus do metrô, né? O metrô de superfície é considerado parte desse meio de transporte de massa? Sim, também é considerado, e nesse decreto que regulamentou a 198 fala sobre isso. E inclui o metrô na superfície e as barcas, ok? Além de BRT, VLT, trens, o próprio metrô, ok? O parágrafo único desse artigo fala o seguinte: nos demais casos, aplicam-se as disposições relativas ao número mínimo de vagas da legislação para o local. Ou seja, se eu não estou dentro desse raio de 800 metros, como é que eu vou calcular o meu número de vagas necessários, obrigatório? Bom, eu vou ter que ver aonde eu estou, a legislação para o local, e provavelmente vai estar escrito na legislação específica do local como se faz o cálculo do número de vagas. Então, passou de 800 metros, a gente vai ter que adotar a legislação específica para o local. Bom, um exemplo é o decreto 322. Vamos supor que eu estou projetando um supermercado. Eu peguei aqui o meu quadro 7 do decreto 322. Bom, se eu estivesse até 800 metros, é um supermercado. Normalmente, supermercado, ele é uso exclusivo do lote. Então, a gente não teria obrigatoriedade de vagas. Apesar de ser estranho, a gente não teria obrigatoriedade de vagas. Bom, mas se eu passei dos 800 metros, eu vou ter que atender a legislação para o local. Então, se eu estou numa área de abrangência do decreto 322, eu vou ter que atender uma vaga por metro quadrado de área útil
dos locais destinados ao público ou à venda. Ou seja, dependendo do local da cidade, eu vou ter que adotar uma vaga para cada 40 metros quadrados de área útil dos locais destinados ao público ou à venda, tá? Essa é uma observação, quer dizer, imagina, se você tem 400 metros de mercado, né, de acesso ao público, você vai precisar de pelo menos 10 vagas obrigatórias, tá? E Aí, se você tiver além dos 800 metros numa área do decreto 322. Pode mas falar. aí, observa só, é da área do público, né? Sim, da área Então, do público. tira parte de Depósito. depósito, aquela parte, vamos dizer, que tem um açougue lá dentro, né? Então, você vai ver o salão mesmo, onde é que vai ficar o público, onde estão as caixas, onde é que a gente que compra as coisas anda. Então, toda a outra parte não serve para esse cálculo, tá? Isso é uma boa, porque se você observar, o mercado tem muita área, a área de público é grande, mas o entorno do mercado, né, dessa área de venda, é que é o grande volume do mercado. É a área de depósito, armazenagem, etc. e tal, né, que não entra nesse conto ali das vagas, tá? Isso, administração, Isso, parte de nada disso. vestiário, a E parte de lixo, né? Muitas vezes tem áreas destinadas a lixo, enfim. Seja o que for, não entra para esse cálculo, vai entrar justamente o que está escrito ali, áreas destinadas ao público e à venda, tá? Isso no caso específico do supermercado, que é o que ele está informando. E aí eu peguei um outro exemplo, que é, por exemplo, do PEU Campo Grande, que é a Lei Complementar 72. Ainda falando de supermercados, mercados, a gente tem uma vaga para cada 35 metros quadrados de área útil destinado ao público ou a vendas. Então, observem que de um local para o outro existem variações. Se eu estou numa área abrangida pelo 322, eu vou pegar 40 metros quadrados dessa área, uma vaga para cada 40 metros quadrados. Se eu já estou no PEU Campo Grande, eu vou pegar uma vaga para cada 35 metros quadrados, tá? Isso é a legislação específica para o local, quando eu estou além dos 800 metros de uma estação ou de um ponto de transporte de massa, ok? Bom, e aí a gente tem as exceções, porque toda legislação tem uma exceção, tá? Então, essa questão da abrangência desse raio de 800 metros vale para a cidade toda? Não. Qual é a exceção? A 24ª região administrativa. Bom, Sabrina, qual é a 24ª região administrativa? Que bairros ela abrange? A Barra da Tijuca, Itaiangá e Joá, que são os bairros abrangidos pelo decreto 3046, tá? Que é aquele decreto que fala, né, do plano da Barra da Tijuca, né, o plano da Baixada de Jacarepaguá, enfim, que a Lúcia conhece bem, que né, já trabalhou muito nessa região. Então, a Barra ela sempre tem essas exceções. Então, vale essa regra de uma vaga para cada 4 unidades para toda a cidade, com exceção da 24ª RA, ok? E aí, vale o que está escrito lá no decreto 3046, certo, Lúcia? desculpa, desculpa mesmo, eu estava lendo o que a Caroline está perguntando aqui, aí Aham. eu não consegui, vamos lá, primeiro a sua pergunta ou primeiro a da Caroline? A Caroline está perguntando do shopping. No caso de shopping, esta área útil, eu considero somente os corredores sanitários, praças de alimentação, exclui, porque olha só, mas não,
A Sabrina estava falando em casos de supermercado, Supermercado, tá? tá? Isso aqui é só um pedacinho do quadro, tá? Eu só peguei como exemplo e fazendo um comparativo entre áreas distintas da cidade, tá? Por exemplo, o decreto 322 você vai encontrar muito na zona norte da cidade, né? Campo Grande já é zona oeste, então vai ter uma diferença entre um PEU e outro PEU. A gente tem que ler essas legislações para saber o que se aplica para aquele local. Isso é que a gente está querendo mostrar, tá? Que E não olha é, só, eu vou guardar na minha cabeça que supermercado é uma vaga para cada 40 metros quadrados de área de público. Eu não posso guardar isso, porque se eu estiver analisando em outro local, se eu estiver analisando na Barra, eu vou ter que observar qual é a legislação da Barra. Se eu estiver analisando, enfim, no Leblon, eu vou ter que observar a legislação do Leblon, e assim por diante, tá? O que cabe para cada local, tá E bom? olha só, nem precisa pedir desculpa, nem pensar, porque aqui a gente está aqui mesmo. E olha, nós, né, que trabalhamos com isso, Sabrina, Manuel, a gente está sempre realmente lendo. Isso não é coisa, a gente lê e a gente olha aqui de novo, e na hora da gente dar aula, a gente olha de novo e pergunta entre si. Então, é assim mesmo, tá? Isso não é uma balela, isso não é uma coisa de assim, a Lúcia tem 30 e tantos anos de prefeitura, já sabe tudo. Mas nunca, tá? Nunca. Eu sempre leio, eu paro para ler, tá? Se eu vou pegar aqui agora, eu vou ter que ler a Lei 198 de novo, porque não é assim, tá? E pelo contrário, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa memória, porque a gente tem a tendência de achar que sabe, e aí lasca para dizer que está errado, que a gente pensou que sabia. Desculpa, Sabrina, vamos nessa. Não, é verdade. A gente precisa realmente ler, porque às vezes a gente tem uma interpretação e de repente alguém fala alguma coisa e você vê, caramba, eu estou analisando de forma diferente há tanto tempo e não era bem assim, né? A minha interpretação era outra, e aí uma outra pessoa acaba falando, não, mas por que você não pode ver desse jeito, né? Então, isso faz parte também é, da interpretação, porque texto é isso, né? É claro que a Deixa, legislação não deveria dar brechas para isso, mas você sabe infelizmente dá. que eu vou falar aqui de um Edmundo Musa, que era um arquiteto, ele está vivo ainda, deve estar com os 80 e tantos anos. Eu lá fiz uma exigência para ele, né, de prédio para prédio comercial, projetar todas as vagas livres, porque tinha não sei quantas mil vagas. Isso era no antigo 10.426. Aí veio o Edmundo muito, muito gentil, como sempre, né, e falou: não, Lúcia, mas olha aqui, para comercial não é exigido isso, não. Aí eu falei, é mesmo, Edmundo, por quê? Porque eu achei que sabia, estava usando que era multifamiliar no comercial e fiz uma exigência errada. Então, aí a gente pede desculpa para o Edmundo, né, e tira aquela exigência que a E gente fez. segue em Então, frente. segue em frente, é isso aí, tá? Bom, Sabrina, só uma partezinha aí, que acho que é importante para o pessoal que está na aula. A gente, quando estuda um terreno para fazer um projeto, a gente costumava anotar, né, os parâmetros que a gente está pesquisando e tocava a vida para frente. Aí, 2 meses depois, eu anotei aqui que o índice de aproveitamento era 3. E aí? Né? Da onde que eu tirei isso, né? Então, o que que a gente faz agora? A gente anota e coloca da onde a gente tirou. Artigo tal do decreto 322, ou PEU Campo Grande, artigo tal. A gente coloca aonde a gente encontrou a informação. E agora, depois do LICIN ter entrado, existe, pessoal, na internet, um formulário que chama Anexo 1 do LICIN, que é basicamente um checklist. A gente acaba usando esse formulário do LICIN como checklist, porque esse formulário já pede para você escrever de onde você tirou a informação. E aí, o arquiteto, o profissional responsável pelo projeto, preenche aquele anexo 1,
vai ter que preencher na hora de fazer o projeto, né, na hora de entregar o projeto para a prefeitura através do sistema eletrônico, e precisa colocar da onde a gente tirou, para a prefeitura poder dar uma conferida nisso, né? Então, é uma forma de você ter um checklist bastante eficiente e de ter a informação registrada, para evitar de 2 em 2 meses você ter uma micro parada cardíaca, né? Não é? Porque, puxa vida, não precisa ter taxa de ocupação? Como assim? Onde que eu tirei isso? Aí você fica suando, tem que reler tudo, aí, É assim mesmo. achei, estava aqui no PEU o PEU São Cristóvão, não existe taxa de ocupação, enfim. Tá? É Mas uma isso dica. acontece com os de dentro e com os de fora, né? Óculos de Não, dentro. a gente também, às vezes, fica com uns calafrios, e caramba, analisei errado tal item, enfim, não percebi tal coisa, aí fica o fim de semana pensando naquilo, será que eu vi? Será que eu não E vi? por Então, isso, né, Sabrina, que eu sempre digo que durante muito tempo na minha vida eu não dava licença às sextas-feiras, né? Porque ainda mais que não tinha internet que eu podia ver o que eu tinha, qual era a besteira que eu tinha feito, eu cansei de ir para casa com aquele, meu Deus, né, aquele my destiny, my destiny. Então eu falei, não, chega, não dou mais licença às sextas-feiras de jeito nenhum. Mas aí, existe essa lenda urbana que a gente não faz licença no final de sexta-feira, né? é, Para não passar o fim de semana sofrendo, né? Dei uma sim, licença errada. é. Bom, Vamos lá, vamos embora. além da 198, que fala para todos os tipos de edificações, a gente tem uma legislação que é anterior a 198, que ainda permanece, que é a Lei Complementar 166, que fala especialmente sobre as edificações residenciais permanentes, e a parte residencial das edificações mistas. Por que a gente está falando permanente? Porque residencial transitório, que é um termo que a gente usa para hotéis, tá? Por exemplo, tá? Então, residencial permanente são os prédios residenciais multifamiliares, enfim, unifamiliares, bifamiliares. É só para vocês terem uma ideia do termo que é utilizado, tá? Bom, no artigo 7º dessa lei complementar que fala sobre esse assunto, ele é até bem parecido com o 98. Fica restringida a uma vaga por unidade residencial a exigência mínima de vagas de estacionamento de veículos para as unidades residenciais situadas em bairros ao longo do traçado dos sistemas de transporte metroviário, ferroviário ou corredores de BRTs, e ônibus de trânsito rápido, que eu não sei nem o que é isso, eu vou confessar. Pode ser que seja metrô de superfície, esse ORT, eu confesso que eu não sei de onde que veio essa denominação, se alguém souber. Não é o BRT, Bus Rapid Train, Eu não sei se é que a é o ônibus. tradução, né? Pode ser ônibus de trânsito Mas rápido. é aquele ônibus que anda na trilha do Não, BRT. é o BRT, né? Isso. Deve ser só a tradução do BRT. Bom, fica restringida uma vaga por unidade residencial. Bom, a gente vai ver que nesse artigo ele tem algumas características. Primeiro, ele fala de unidades residenciais situadas em bairros ao longo do traçado dos sistemas. Em bairros, tá? Olha que pegadinha, né? A gente tem que prestar atenção nisso. São todos os bairros que são atingidos, né? Tem esse transporte de massa na nossa cidade? Infelizmente, não. A gente tem mais de 100 bairros no Rio de Janeiro e nem todos esses bairros têm um transporte de massa que cruza esse bairro, tá? Aqui a gente tem um mapa com esses meios de transporte de massa, que são trem, BRTs, metrô, tá? Essa daqui é a malha viária desses transportes de massa.
dentro do nosso município. E aí a gente vai dar um zoom, por exemplo, nessa região aqui de Santa Cruz. Observem que em Santa Cruz a gente tem aqui uma linha azul, que é a Supervia Santa Cruz, e esse marronzinho, que é o BRT Transoeste, ok? Observem que se a gente tem uma edificação em Santa Cruz, eu posso me beneficiar deste artigo da Lei Complementar 166. Mas e se a minha edificação estiver em Sepetiba, que não é cortado por nenhum sistema de transporte? Eu posso me beneficiar? Não. Então, isso é algo que a gente tem que observar. Permanece a questão dos 800 metros para toda a cidade, tá? Mas, para a aplicação da 166, da Lei Complementar 166, eu não consigo aplicar desta forma. E é até engraçado, né? Porque, vamos supor que eu tenho uma residência aqui, pertinho, né, no limite com Santa Cruz, em Sepetiba, que é mais ou menos próximo do BRT Transoeste, e se eu tiver aqui na pontinha de Santa Cruz, eu consigo me beneficiar, mas esse que está mais próximo não consegue se beneficiar. Essas são os pontos cegos da legislação que não consegue abranger. Às vezes, o texto que é feito não consegue abarcar todas as possibilidades. Então, o fato de colocar que são bairros, né, que são cortados, né, pelo traçado, isso acaba provocando essas inconsistências, né, em termos de legislação. Sabrina, Oi? foi perguntado também se o terminal de um aeroporto se poderia considerar analogamente um modal de alta capacidade. Entendo eu que não, a não ser que ele tivesse um BRT, alguma coisa que passasse por ele, mas em si o terminal não, tá? Não, por exemplo, o Santos Dumont, no caso da 198, que fala, né, de VLT, porque esse nem fala de VLT, né? Uhum. Ele fala de BRT. Mas no caso da 198, que o Santos Dumont ele é servido pelo VLT, ok. Então, a gente pode considerar isso, tá? Mas o Galeão, por exemplo, que é longe, eu não tenho condições de utilizar essa regra para o Galeão, porque ele não é um meio de transporte de massa citado pela legislação, tá bom? Uhum. E aí, essa é uma observação muito interessante da Lei Complementar 166, que ele fala o seguinte: o disposto. Bom, ele fala que não se aplica, assim como a 198 tem sempre uma exceção, que é o caso da 24ª RA, pelos mesmos motivos, né? Então, não vale a lei complementar para Barra da Tijuca, Itanhangá e Joá, ou seja, os bairros abrangidos pelo Decreto 3.046, tá? E o que eu ia chamar a atenção é para este parágrafo 2º, que é muito importante. O disposto no caput deste artigo aplica-se aos casos de modificação, acréscimo e transformação de uso, tá? Isso não é para construção. Então, essa benesse é só quando a gente tem esses casos, ou seja, uma edificação já existente, que a gente eu estou transformando num residencial, por exemplo, eu tenho um prédio comercial, estou transformando em residencial. Hoje em dia, né, que os comerciais estão um pouco valorizados, né, e eu tenho condições de aplicar a Lei Complementar 166, ok, estou fazendo a transformação de uso para um residencial ou para um multifamiliar, né? Eu consigo aplicar essa Lei 166. Agora, para construção, não, tá? Isso é importante a gente observar nesse parágrafo 2º.
Sabrina, Oi. se tem um BRT no Galeão, beleza. Aí essa proximidade em toda a linha do BRT, que vai lá para o Galeão, aí tudo bem. Mas Sim, não é por causa do Galeão, é por causa do BRT. exatamente. É. E aí Eu é não que sei se tem algum, se tem algum que passe por ali, mas eu não sei, realmente eu não de sei. qualquer Eu forma, não tenho ido para o Galeão, gostaria muito de ir para o Galeão, nem para apanhar, nem para levar ninguém. A minha família, os amigos, quem tem que sabe viajar. depois de janeiro, né? Tem mais Vamos ver. movimento. É isso aí. Se aplica modificação, acréscimo e transformação. Isso, a outra pessoa, né, a Márcia estava falando, né, o disposto do caput, aplica-se isso, a modificação, acréscimo e transformação de uso, exatamente. Tá? Vai lá, Sabrina. E aí, o parágrafo 3º fala: prevalecerão sobre as disposições desta lei complementar as normas em vigor que isentem ou exijam um número inferior de vagas. Bom, se eu tenho uma vaga para cada unidade, se eu tiver um caso que não haja necessidade de vaga nenhuma, né, de obrigatoriedade, ok, né? Se eu tiver dentro daquela abrangência dos 800 metros e eu não quiser projetar nada, ok, é válido, né? Porque vale o que está falando ali o parágrafo 3º. Ficam mantidas as exigências de vagas para pessoas com deficiência e idosos conforme normas específicas. Tudo bem, dependendo do tipo de atividade, vai haver a necessidade desse tipo de vaga, tá? Uma A Márcia, desculpa, a Márcia está perguntando o seguinte: a 198 é para construção ou tem essa exceção também para modificação? Isso, foi essa pergunta que eu não tinha entendido. Não, aí no caso, vou até voltar lá, Uhum. que é no primeiro slide, que a gente tem o artigo 28, que é o caput, né, deste parágrafo 6º. Ele fala o seguinte: os locais para estacionamento de veículos, quando projetados, poderão ser cobertos ou descobertos e obedecerão às seguintes exigências. Ou seja, o caput não fala nada se é Uhum. para edificação existente, se é para edificação nova. Ou seja, ele fala quando for projetado. Então, o que se entende é que vale para qualquer coisa, seja para Uhum. edificações novas, para modificações, acréscimos, transformação de uso, vale essa regra da 198, uma vaga para cada 4 unidades, até um raio de 800 metros, ok? Beleza. E aí, vamos voltar lá. Vamos. Uma vaga de estacionamento poderá prender até 2 vagas, desde que pertencentes à mesma unidade, tá? É, o que se fala na legislação é o seguinte: as vagas obrigatórias precisam estar livres, ok? E se você projetar a mais, essas vagas a mais podem estar presas até 2 vagas, desde que pertençam à mesma unidade, ok? Então, essa é uma característica da Lei Complementar 166, onde as vagas obrigatórias, é o que a gente entende desse parágrafo, as vagas obrigatórias, se eu tenho 20 unidades residenciais, eu vou precisar de 20 vagas livres, ok? E pode um estacionamento prender até 2, desde que pertencentes à mesma unidade, tá ok? E aí vem quais são as alterações previstas na PLC 44, né, Lúcia? Que é Isso. o projeto de lei complementar, que é um novo plano diretor que está aí, né, às vias de ser aprovado, né? Não sei se esse ano ainda ou para o próximo, mas ele já está aí no forno. E aí, Pergunta, peraí, prender vaga, né? O que que significa prender vaga? Porque a vaga ela tem que estar de frente para a circulação do carro,
né? De frente que eu digo, quer dizer, eu vou lá, desci agora, né? Entro no meu carro e eu saio. Eu não preciso bater na porta de ninguém, ô fulano, tira seu carro aí que eu vou descer e vou embora, vou sair, tá? Então, as vagas, elas têm que estar soltas, né? Ela vai prender se for da mesma unidade. Tenho eu e não tem mais ninguém, ou a filha, né? A filha que mora comigo comprou um carro, então eu tenho, se eu tiver direito a 2 vagas, uma delas pode ficar presa, então, comigo. Então, o carro da minha filha fica atrás e o meu carro fica na frente. Essa vaga é uma vaga presa. Não sei se deu para entender. Beleza? Deu para entender? Beleza, então vamos nessa. Desculpa, Sabrina. Vamos. Aí, a Lúcia está aí bem inteirada, né, com relação a essas possíveis mudanças, né, do plano diretor, e ela listou aqui uma relação de possíveis alterações, ou sobre o assunto, né, que fala sobre estacionamentos e vagas, né? É importante lembrar, né, que a lei, vamos lá, que o novo plano diretor, né, que de 10 em 10 anos ele é revisto, ele faz alguns adendos, mas ele não termina com 198. Então, permanece a 198. Não está escrito lá no escopo da lei complementar, que vai ser votada aí, e tudo isso que a gente vai falar aqui agora pode mudar tudo, né? Porque vem as emendas dos vereadores ainda, então a gente não sabe como é que vai ficar isso aí, mas no escopo da lei, até agora, não tem nenhuma coisa revogada a lei complementar 198. Então, tudo que a Sabrina falou aqui está valendo. Tá? Beleza, em relação a 198, tá? Então, ela também faz menção no artigo 107, que em bem tombado ou preservado não precisa de vaga, né? Nenhuma vaga, né, nesse caso, que eu acho que realmente é para incentivar, né? No artigo 326 está dizendo que vaga não entra na TE, vaga não entra na TE. Como é que você sabe? Porque está escrito, né, Sabrina, nas legislações que rezam aí pela cidade, que não entra na TE, né? Que dizer, o que entra na TE? Pelo contrário, né, Sabrina? Está escrito assim, o que entra na TE? Entra isso, entra aquilo, não entra aquilo outro. E no primeiro texto da lei complementar da PLC, o projeto de lei complementar 44 do plano diretor, estava dizendo que a vaga entrava na TE. Aí foi uma grita danada, como assim? Porque queria se restringir vaga à torta e à direita. Por que se restringir vaga? Aí eu pergunto para o Manuel, por que você acha, Manuel, que todo mundo quer restringir vaga? Né? O que você acha? Quer restringir vaga porque a vaga de carro gera viagens, né? Gera viagens Quanto mais vaga você tem, mais viagens você vai ter. Mas Exatamente. eu Isso acho aí. que, além disso, Lúcia, é para restringir a construção mesmo, entendeu? Para Exatamente, de limitar a vagas, né? volumetria. Porque assim, eu Exatamente. quero ter vaga, então você vai perder um apartamento se você puser Vai ter que vaga. pagar. É isso aí. Ou vai ter que pagar, enfim, foi assim, um radicalismo aí do primeiro texto, né, na minha opinião. Foi muito radical. Eu Então, achei. agora, eles mudaram, está dizendo que não entra na ATE, né? Você está dizendo, aí eu vou botar lá no 341 primeiro, que ele pode ter vaga no embasamento, e o embasamento está escrito que não entra na TE, se for para vaga. Tá? E aí, se você fizer em Telhavan, olha só, Telhavan, eu não sei nem se o pessoal mais novo sabe o que é uma Telhavan, porque isso é de 1976, né? Em 1976, quando eu comecei a estudar, né? Sabe lá o quê? Mas quando foi feito o 322,
você tinha muita casa, né? E o decreto 3.046, né, de 81, ele fala muito daquela telha, né, que era sobre os caibros, né? Caibros e ripas, e que não tinha laje. Isso é a chamada telha-vã. E aí, em 2023, estão ainda falando de telha-vã, né? Qual é a diferença que faz de telha-vã, de telagem? Não faz diferença nenhuma, né? Mas eles quiseram. Então, se você fizer um estacionamento na sua casa em telha-vã, não entra na taxa de ocupação. E em terrenos em aclive, em Unibi, também em telha-vã, quer dizer, vamos lá, são duas coisas distintas. Em Unibi, em telha-vã, não entra na TE, pode ter até no afastamento frontal, não entra na taxa de ocupação nem ATE, e você pode ter aquele que hoje em dia pode ter, pelo decreto 322, aquele aclive, né? Quando você tem aqueles terrenos em aclive, então você pode ter aquela garagem meio embutida, meio não, completamente embutida, né? Você corta, tem uma altura de corte de até 3 metros, e eles pegaram isso também, e você tem aquela garagenzinha que você entra ali. Não sei se vocês estão pensando, né, naquelas casas, né? Aquelas casas bacanas que você entra, depois sobe a escadinha ou então um elevador, né? E dispensa também de estacionamento, né, vários locais, né, vários usos, né, com exceção, lá vem, na P4, P5 em geradores de tráfego. Ele não entra na TE, mas ele dispensa também. E ele não acaba com a 198. Né? O interessante é notar isso também, né? Continua valendo a 198. Agora, tudo isso pode mudar, né? Em 1 minuto, tudo pode, aliás, é 1 segundo, né? 10 segundos, sei lá, em 20 segundos tudo pode mudar, porque a lei ela ainda está em discussão, e isso aí pode vir a ser alterado pelas emendas dos vereadores. Beleza? Só para a gente ter isso em mente, tá? Pronto, chega. Bom, eu vou parar de compartilhar e aí a gente pode responder algumas perguntas. Não sei se foram todas sanadas. Deixa eu fechar aqui. Por que pode ter, né? Deixa eu ver aqui. Ai, caramba, cadê? Está aqui. Gente, agora foi. Não, não foi. Foi aqui. Nos casos de reconversão, retrofit, em que não há exigência de vaga para os acréscimos, e por questão de mercado, o projeto pedir vaga, eu posso projetar vaga sem atender a proporção contida no artigo 28? Ih, caramba! Olha, eu entendo o seguinte. Eu acho que se você está projetando uma vaga, olha só, Sabrina, eu vou falar, tá? Aí isso a gente pode até debater. Ou seja, não é preciso vaga, tá? Não é preciso vaga. Mas se eu projetar a vaga, eu tenho que atender? Eu acho que não. Se não é exigido vaga. Também acho que não. Não, não Aí, precisa. se não é obrigatório, o número de vagas que ele vai colocar, como é que a gente vai exigir uma proporção se ele não tem a obrigatoriedade, né? Então, essa proporção ela fica desconsiderada, né? Se ela projetar 10 ou 2, tanto faz, né? Ô, Lúcia, pegando esse Sim. gancho aí, se eu tenho um imóvel tombado que tem um terreno atrás, e aí eu resolvo fazer um prédio atrás desse imóvel tombado, um prédio, digamos, com 10 apartamentos, né? Como é que fica, né? Porque eu estou fazendo um prédio novo no jardim ali de trás do prédio tombado, né? Aprovado pelo Patrimônio Cultural Municipal, obviamente, né? Mas é uma edificação nova em um terreno onde existe um imóvel tombado. Como que vocês entendem? Olha, vamos lá. Vamos ler de novo, aí vamos voltar aqui, vamos ler de novo. Sabrina, lê para mim. Ele está dizendo que em caso de retrofit, né, de reconversão, certo? Em caso de reconversão, não precisa. Mas se eu pegar. Então, vamos lá. Então, vamos ver duas situações, né? Eu tenho um prédio que é tombado,
E vou fazer um prédio atrás. Ele não está no raio de 800 metros, tá? E eu vou, aquele prédio que eu estou fazendo a reconversão, eu vou botar unidade residencial. Ali eu não preciso ter vaga, tá? Porque eu estou fazendo a reconversão. Mas os lá de trás eu preciso ter vaga, Eu concordo contigo. Sim, tá? bem concordo. Então, eu Tá. também entendo assim. Aí, se você tiver naquele raio, aí, beleza, mais ainda, Beleza, é. né? Acho que é Se não importante, tiver, vai ter que projetar o número de vagas necessárias, né? Não No tem novo, para no edificação novo, nova, é. tá? a Sabrina falou uma coisa, eu queria reforçar, assim, só para ficar claro para todo mundo aqui. O Código de Obras, ele fala de todas as edificações da cidade, tá? Ou seja, independente do bairro que eu estou, o Código de Obras ele vale para qualquer edificação em qualquer lugar da cidade. Tem alguns pontos de atenção que são vagas, porque o código joga essa mágica, né, do raio 800, que ajuda demais, né? Mas, ao mesmo tempo, se eu estou fora do raio 800 metros de algum transporte de massa, aí eu tenho que voltar para aquilo que é o tradicional, que é o seguinte: onde está meu terreno? Está em tal local. Como é que é o zoneamento do meu terreno? Qual que é a lei de uso e ocupação do meu terreno? E como a legislação do Rio é muito fragmentada, é mais ou menos por bairro. Então, no Leblon é uma coisa, em Madureira é outra, na Barra é outra, na Taquara é outra. Então, aí tem que voltar. Bom, peraí, exigência de vagas, eu estou fora do raio de 800, deixa eu ver o zoneamento, e aí eu vou seguir a dica do Manuel. Vou pegar o anexo 1 do Licim, vou imprimir e vou usar aquilo, vou preencher em vermelho, em azul, para ficar diferente, e vou usar aquilo como um checklist que eu vou completando. Não preciso, para fazer um estudo de massa, vocês vão ver no curso. Para fazer uma massa, você não precisa saber tudo, mas precisa saber o básico. Aí você vai completando aquele anexo 1 à medida que o seu estudo vai evoluindo, Agora, tá? pergunta-se, Manuel, Sim. nesse caso que o Manuel apontou, no caso que tem espaço para essas vagas, a legislação permite alugar estacionamentos, preste atenção, alugar estacionamento de vaga. Pergunto, pois em São Paulo isso é permitido. Aqui é mais ou menos, porque alugar, não, né? Você pode até comprar, né, Sabrina? Se você... É, essa, é, isso que falava sobre a compra, né? Você ter o registro até 500 metros, isso estava no decreto 3.800. Sim, é Foi mesmo, Sabrina. revogado, foi Isso, foi revogado agora, né? pela Lei Complementar 198. Isso, é isso aí. Então, a gente não tem respaldo para aplicação de nem de compra, Lúcia. É mesmo, é mesmo. Tem... Atualmente a gente não tem. Então, antes a gente tinha, por exemplo, um hospital. Uhum, Às vezes não tinha espaço para colocar vagas no hospital. é Aí mesmo. ele comprava um terreno ou comprava vagas de um determinado estacionamento próximo, né? Porque isso tem que ser registrado, tem que estar É, oficializado. Mas antes, o decreto 3.800 de 1970 tinha essa previsão. Com a revogação dele, né, do RCE, da parte, né, que fala sobre isso, né, foi revogado pela LC 198, a gente não está permitindo mais isso, tá? Porque a gente uhum, não tem como capitular, né? uhum. Como falar, não, a legislação permite. Então, isso já não é mais possível, É, tá? Pelo é, menos por enquanto. aí você está falando, Sabrina, e eu fico pensando, né? É um problema sério, porque assim, eu moro num prédio que tem uma loja que é para, foi, tá, alugou para um supermercado, né? Pagou contrapartida e acabou com as vagas. E aí eles alugaram um local, mas por que que pode? Porque ele tinha vaga, ele pagou a contrapartida, acabou com essas vagas e não foi exigido vaga para ele, porque ele tinha, ele pagou a contrapartida.
Sim. né? Por esse acréscimo horizontal que ele teve ali usando as vagas. Eu estou, ao mesmo tempo que eu estou, né? A gente vai pensando. E aí, tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Tá. Só uma pergunta aqui. Se não posso comprar vaga, eu posso utilizar uma garagem empilhadora, né? Isso aí, Sabrina, é aquela, não é empilhadora, né? Que a gente chama, como é que é? É aquele. Ai, Ih, meu Deus, me fugiu o nome ih, também. não é Empilhadora empilhadora, não, é mas é isso, tem duplicadores, né? Tem os duplicadores que duplicadores. chama, né? Tem também os duplicadores, tem pallets, né? Hoje em Pallet, dia. isso. E É, duplicador, isso mesmo, Guilherme. Isso aí. é, se pode, né, utilizar uma garagem? Pode utilizar, observando que na Lei Complementar 198 fala sobre as disposições das vagas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um duplicador passa de uma em cima da vaga tem um outro carro, né, suspenso. Então a gente tem que imaginar que esse duplicador esse carro que está em cima, ele está preso, né? Ele não consegue sair se o de baixo não sair, tá? Então, é como se fosse uma vaga presa. Então, existem regras para o número de vagas presas, tá? Então, a gente continua aplicando essas regras, mesmo quando a solução é através de duplicadores, de pallets, que acabam implicando em deixar determinadas vagas presas, né? Então, eu não posso simplesmente ter uma vaga solta e prender 10 vagas, tá? Aliás, eu Então, a morro gente de tem que medo. atender essa legislação também, tá? Vocês não têm medo desses duplicadores? Desculpa, mas eu morro de medo de ficar embaixo e em cima, qualquer que seja a opção. Desculpa, Sabrina, vamos lá. É, Pergunta, sombreador entra na taxa de ocupação? Eu não entendi, Bruna, o que seria um sombreador. Ah, vamos lá, tem será que é aqueles pérgolas? ombrelones, né? Ah, Né? Tem muito no Presunic, onde eu morava, lá na frente do Presunic, eles tiraram a BITS, né? Todo o estacionamento descoberto, aquela maravilha. Aí eles foram, botaram aqueles negócios, né? Que é assim, quase um toldo, né? Mas que é lá, né? Aí botaram aquilo ali pode? Não, né, Sabrina? e o quê? Desculpa. É tipo um ombrelone para cá, né? Aham. Aquilo aquilo é um coberto para comercial, Se entra na taxa de ocupação, entra. entra na taxa de ocupação, É. tá? Tudo que você tem uma estrutura fixa acaba entrando como taxa de ocupação, tá? A não ser que seja um toldo retrátil, que é o que normalmente a gente vê nas janelas, né? Ou na frente de uma porta, e que você pode recolher esse toldo, aí sim ele não entra na taxa de ocupação, tá? Mas quando você tem uma estrutura fixa, independente do material, ele vai acabar entrando na taxa de ocupação, E tá? aí, vale também isso, vale não só para os carros, né, mas até para você ter, por exemplo, uma cobertura, né? Então, na cobertura, né, numa cobertura de um prédio, aí o cara vai lá e coloca um toldo, né? Mas aí coloca um toldo apoiado. Não vale, não valeu, tá? Apoiou, dançou. Então, ele tem que ser um toldo que seja retrátil mesmo, que aí ele vale, mas se for fixo, aí não rola, né? Não É. diz E assim. aí existe até a questão de pagamento de contrapartida, e aí as pessoas se questionam, mas é só um toldo, né? Mas é fixo, né? É um toldo fixo. Se você pagar a contrapartida, você pode botar até uma laje ali, né? Cobrir com laje, substituir o toldo por laje, porque, na verdade, você está ocupando aquele espaço de forma permanente.
né? É uma área coberta, é isso que acaba se tornando, tá? Independente do material, ok? A 232, né? Eu estou abrindo aqui, né? Que não entra a 232, que é do de reconversão, ela também dá uma série de benefícios, né? Que a Cristina que colocou, né? Para realmente, é para você ter oportunidade de fazer a reconversão dos imóveis, né? Porque o que se viu, né, ao longo desses desde que eu entrei para a prefeitura, eu vejo, né, que é assim, tombamento, faz a preservação, mas você não pode fazer nada. E os custos para essa preservação são muito grandes, né? Então, assim, a, a legislação ela foi tendo que se adequar a dar benefícios para que você faça uma reconversão, né? Que o proprietário tenha vontade de pegar e alguém se interessar por retrofitar aquele negócio que vai gastar uma grana violenta, né? Agora, deve ser um charme você morar, né? Já pensou num edifício, uma coisa retrofitada, com aquele pé direito legal, aquela coisa toda, deve ser o máximo. Mas aí você tem que dar benefício, porque o custo dessa reconversão deve ser altíssimo, tá? Fala que o uso tombado será para todo o imóvel, e depois diz que não precisa de vaga, exatamente, tá? Na 232, a PLC 44, novo plano diretor, ele também não termina com a 232, tá? Ele também continua valendo a 232. Beleza? Que mais? Que mais? Um grupamento, o de trás também não precisa, aí só lendo mesmo É, para a gente ver, né, se precisa ou não. Realmente, de cabeção, assim, eu não vou saber, tá? No caso da 232, só lendo de novo, eu tá? também não tenho isso de cabeça. É uma legislação relativamente nova, né? A 232, ela é do ano passado. Então, na verdade, eu não tenho isso de cabeça também, não. A princípio, eu diria que há necessidade, mas é o Uhum. caso de E da ler, gente tá? ler. É porque é muito vasto, né, gente? E assim, a gente também, para a cabeça, né, a gente tem que ler, reler, né? E vou falar uma coisa para vocês, né? No caso, a gente às vezes. Quando está trabalhando na prefeitura, sai uma nova legislação e a gente é a última pessoa a ler, tá? Porque a gente não tem tempo, né? Parece brincadeira, funcionário público, né? Mas não, você não tem tempo de ler, porque você tem uma série de coisas para você analisar e você não consegue ter tempo de ler a legislação nova. Vamos lá, para a Unibi, continua dispensando estacionamento, e continua, exatamente, continua dispensando de estacionamento, mesmo você tendo uma ou duas unidades, ou seja, o Unibi. Isso a gente sabe. Mas não entendi se no novo PLC vagas com Televan não entram na taxa de ocupação. Não, no novo PLC, até o momento, tá? Ou seja, no novo plano diretor, se você fizer um estacionamento coberto por Televan, não entra na taxa de ocupação, tá? Isso aí. Beleza? O que mais? Fala, Sabrina. Bom, não sei se tem mais alguém para perguntar, se ficou alguma dúvida. Manuel Pessoal, quer falar? Marcelo? eu estou. Bom, eu acho que antes de concluir, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, quiser agradecer a presença de todos e todas, colocar mais uma vez, quer dizer, divulgar mais uma vez o curso, né, a legislação no Rio de Janeiro, edilícia do Rio de Janeiro, a gente vai estar com a nova turma agora lançando em setembro, tá? Então fica aí à disposição. Foi deixado aqui no chat, os dados foram repassados aqui o link para inscrição. João, se você puder colocar mais uma vez aí para todos.
Deixa eu ver se eu consigo. O Manuel, ele teve que passar para o... Então, enquanto isso, você vai vendo o Manuel, deixa eu falar aqui uma coisa que eu gosto de falar. Eu estou por aqui, Marcelo. Tá aí por aí, Beleza, tá. o Manuel já Então, conseguiu. deixa eu só Tô. colocar aqui só mais uma coisinha, né? É assim, vocês se entraram nessa história eh, de vocês usarem a legislação ou trabalharem com a legislação. Eu vou lhe dizer que assim não vai faltar oportunidade de trabalho, tá? Porque você pode ter um cara que faça um projeto lindo, mas vai ter que ter outro cara que vai adequar isso à legislação, ou pelo menos para dar consultoria para você colocar dentro da legislação, tá? Já trabalhei quando estive fora da prefeitura várias vezes com isso, né? Não falta trabalho, né, nesse ramo, tá? Inclusive para colocar no Licim, tirar do Licim, botar como é que faz, como é que vê. Isso aí é um ramo da arquitetura que é vasto, tá? Mas é um negócio que você jamais vai parar de ler. Tá? Jamais você vai poder parar, agora eu sei, pronto, sentou, dançou. Então você vai ter que estar sempre indo atrás, sempre trabalhando, mas isso é bom porque a cabeça está sempre em movimento. Aí você vai e fica chateado porque nunca sabe tudo, mas é legal porque está sempre em movimento, tá? E obrigada aí pela disposição em escutar a gente, tá? É um prazer estar aqui falando com vocês, tá? Também quero agradecer o tempo aí que vocês disponibilizaram. É sempre muito bom a gente compartilhar essas informações e falar sobre isso, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas se a gente está nessa área, a gente tem que ter um maior número de conhecimento aí para a gente poder projetar e avaliar os projetos da melhor forma possível, né? Obrigada Desculpa, mesmo pela Sabrina. presença. Eu sempre atrapalho, mas é assim mesmo, né? Que deixa eu responder para a Bruna. Ela perguntou se no shopping, né? No shopping também não entra na TE pelo novo PLC, tá? Continua não entrando, tá? Desculpa aí, porque a gente está sempre olhando, olha para cá, olha para lá, olha para minha cara para ver se estou direita. Então tá bom, desculpa, Sabrina. Nada. Pessoal, então agradecendo aí mais uma vez a presença de todos e de todas. Eu coloquei aqui no chat, eu vou repetir a mensagem, quer dizer, sobre o nosso curso Legislação Urbana e Edilícia no Rio de Janeiro, como elaborar e aprovar projetos. Fiquem, enfim, vou colocar aqui também meu e-mail para, eventualmente, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta específica, está aqui. E agradecer mais uma vez e parabenizar aqui nossas palestrantes, a participação aqui do Manuel, e mais uma vez fica o convite aqui para o nosso curso, tá bom? Boa noite a todos e todas. Nos vemos em breve.